Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém? Uma boa noite para todos. A paz do Senhor esteja sobre todos. Aqueles que eu ainda não vi, recebam um abraço. A vocês que estão nos vendo aí de casa também, recebam um abraço. Sejam bem-vindos. Amém? E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, você que a trouxe, no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 22 até o 25. Amém? Tiago, capítulo 1, do versículo 22 até o 25. Eu vou trabalhar na nova versão internacional, como de costume. Então pode ser que esteja um pouquinho... Eu gostaria dessa base um pouquinho mais alta para mim. Aí, tá bom. Pode mantê-la assim. Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25. A palavra de Deus diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, ou será bem-sucedido em tudo o que fizer. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, como é bom estar na Tua presença, Deus. Como é precioso exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai. Senhor, nós poderíamos passar a noite toda aqui, Pai. Deus, eu sei que o Senhor já está aqui há muito tempo. E como é precioso podermos cantar, entoar cânticos de louvor e de adoração ao Senhor. Como é bom expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, Pai. E como nós temos motivos para Te agradecer. Senhor, obrigado pela nossa família. Obrigado pelos livramentos, Pai, que o Senhor nos deu ao longo dessa semana. Muitos deles nós nem sequer sabemos quais são. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou faltar o alimento na nossa mesa, Pai. O Senhor nos deu saúde. O Senhor segurou na nossa mão e nos conduziu ao longo dessa semana, em todo o tempo nos instruindo, Pai. Obrigado, Senhor. Mesmo sabendo que nós não somos merecedores de nada disso, é o Teu amor incondicional que nos promove isso, Senhor. E nessa noite nós nos reunimos aqui primeiramente para isso, para exaltar e engrandecer o Teu nome. Mas também nós queremos ouvir do Senhor os Teus conselhos, Pai. Por isso eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor, fala conosco, Pai. Nos dá dos Teus conselhos, Pai. Nos ajuda a entender o plano, o propósito, Pai, que o Senhor tem para nós nessa noite. Que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa testificar essa mensagem no coração de cada um dos Teus filhos, de uma maneira que cada um deles possa entender, Pai. Meu Deus, nesse lugar eu quero exaltar, engrandecer o Teu nome, porque a verdade é uma só, Pai. Sem o Senhor, nada disso seria possível. Sem o Senhor não haveria esta casa, sem o Senhor não haveria essa estrutura, sem o Senhor não haveria essas pessoas, Pai. Senhor, não haveria nada. Então o que nós somos sem Ti, Senhor? Meu Deus, nós somos uma porção de barro, e o Senhor é simplesmente o Rei dos Reis e o grande oleiro, Pai. E nessa noite usa-me, Deus, apesar de mim, pela misericórdia do Senhor, usa a minha vida, que a minha boca seja a boca do Senhor, e possa transmitir um recado dos céus, para o coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Assim eu oro, e eu também agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Podem se assentar, amém, queridos? Glória a Deus. Quantos aqui
Estão felizes com o final de semana passado que nós tivemos? Amém? Muitos aqui foram tocados por Deus, tiveram experiências tremendas com Deus, né? Lindo demais o que Deus faz, né? Na verdade nós queríamos ficar aqui pelo menos um mês nessa presença gloriosa, né? Mas queridos, nós vamos voltar para o tema do nosso mês, que é vivendo de aparências, né? E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Levar você a refletir um pouquinho sobre esse assunto. E eu quero usar exatamente esse texto de Tiago, né? Tiago aqui, ele está falando com um grupo de pessoas, mas Tiago não está falando como um teólogo. Tiago aqui está falando como um pai. Tiago está falando como um pastor para um rebanho. E ele vem dando vários conselhos práticos, né? Para aquelas pessoas. Ele vem trazendo várias instruções que elas são práticas para o dia a dia deles, para que eles pudessem aplicar na vida deles de uma forma muito prática. E ele chega exatamente no versículo 22 até o versículo 25, que eu acabei de ler aqui agora. O capítulo 1 todo, ele vai trazendo conselhos, mas nessa noite eu quero parar aqui no 22 até o 25, porque ele entra exatamente num assunto que eu quero levar você a refletir nessa noite. E esse assunto desta noite chama-se o espelho e a janela. Há alguns anos atrás eu falei sobre esse texto. Alguns anos atrás eu trouxe uma mensagem mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. E desde sexta-feira do acampamento, Deus está falando comigo sobre esse texto de Tiago 1:22. E eu estava ali com algumas propostas, alguns planos, e Deus ele foi trazendo essa mensagem ao meu coração. Então eu creio que certamente Ele tem algo para falar conosco, nos testificar, na verdade, acerca deste assunto, né? O espelho e a janela, amém? O espelho e a janela. E eu vejo que nesse texto, o apóstolo Tiago, ele nos ensina como nós devemos usar a Bíblia. O apóstolo Tiago, ele começa aqui nos ensinando, trazendo para nós um ensinamento de como nós devemos usar a Bíblia. E a pergunta é essa: e como nós devemos usar a Bíblia? E a resposta para você é: nós devemos usar a Bíblia para nos vermos mais claramente. Você deve usar a sua Bíblia para que você se veja mais claramente. Ao ler a Bíblia, nós encontramos aonde nós estamos errando. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver aonde você está errando. E ao ler a Bíblia, você também encontra e aprende como você consegue corrigir os teus erros. Veja, então primeiramente a Bíblia, ela te aponta, né? Aonde estão os teus erros? Não para te acusar, mas para que você possa enxergar aonde você erra. E essa mesma Bíblia, ela também traz junto com ela instruções de como nós podemos corrigir esses nossos erros. Amém? Lá no versículo 25, ele deixa muito claro isso. Ele diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, ou seja, será bem sucedido em tudo que ele fizer, tudo irá bem a ele, aonde ele colocar as mãos será abençoado, o projeto que ele tem no coração vai fluir, vai ser próspero. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E isso tudo que eu disse para você até agora, o que isso significa? Isso nada mais é do que você usar a Bíblia, a palavra de Deus, como um espelho. Diga assim: eu preciso usar a Bíblia na minha vida como um espelho. É isso, quando você abre a sua Bíblia, você está abrindo um espelho. E aquele espelho,
está mostrando para você quem de fato você é. E à medida que você vai lendo as Escrituras, elas vão revelando a você aonde estão os teus erros. Não com o propósito de, como eu disse, te machucar, te ferir ou te acusar, porque Jesus nunca faria isso. Mas para que você corrija os teus erros, antes você precisa conhecê-los. Você precisa entendê-los. E aí a partir daí então, você vai trabalhar para corrigir isso na sua vida. Mas aqui, queridos, tem um grande erro que acontece. Existe um grande erro que acontece com muitos. E o erro é que muitos usam a Bíblia e usam a palavra de Deus não como espelho, mas usam como uma janela. E existe uma grande diferença quando você usa a Bíblia como espelho e quando você usa a Bíblia como uma janela. Veja, queridos, e a pergunta é: e o que seria isso, pastor? Usar a Bíblia como uma janela? Ao invés de você usar a Bíblia para você observar como você pode melhorar, ou seja, sendo um espelho, você usa a Bíblia para ver os erros dos outros. Percebe a diferença aí? Entre o espelho e a janela? Muitos usam a palavra de Deus para apontar os defeitos, para apontar os erros, para julgar os outros. Mas a Bíblia não é para isso. O Senhor não nos deixou a Bíblia para isso. O Senhor nos deixou a Bíblia para em todo tempo nós usarmos ela como um instrumento de transformação para cada um de nós. Veja, usa a Bíblia para se admirar e para criticar os outros, mas não para se corrigir. E eu posso até trazer um exemplo aqui para você. Eu falei sobre ele há dias atrás, mas para ilustrar claramente esse assunto, eu acho que Lucas 18, 11, 12 cabe muito bem, né? O publicano e o fariseu. Olha que interessante, versículo 11 ele diz assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo, e dou o dízimo de tudo o que ganho. Veja, esse homem, ele não enxergava os próprios erros. Esse homem, ele não enxergava as falhas dele. Ele estava ali olhando para o outro como um homem perfeito, diante de um homem imperfeito. E por isso ele julgava. E por isso ele apontava. Olha o peso dessas palavras. Olha o peso dessa oração. E eu não digo diante dos homens, não, eu digo diante de Deus. Você acha mesmo que esse tipo de oração diante de Deus causa efeito, meu irmão? Deus, né? Eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ou em outras palavras ele estava dizendo assim: Deus, eu te agradeço porque eu sou perfeito. Eu não sou igual a esse bando de ladrão, de pilantra, que rouba, corrupto, adúltero. E nem mesmo como esse aqui, ó. Eu sou o cara, Deus. Era mais ou menos isso que ele estava orando ali. Mas sabe o que é mais triste, querido? Ouça isso. Esse fariseu, ele na verdade se confortava com o fato de haver alguém pior do que ele. E esse é o grande problema. Esse fariseu, ele se confortava com o fato dele olhar do lado e ver alguém pior do que ele. E escute bem o que eu vou dizer para você. Essa é uma característica de quem vive de aparência. Porque ele mensura a vida dele naqueles que são pior do que ele. Naqueles que são pior do que ele. Escute essas frases. Pelo menos eu vou na igreja 2 vezes por semana. Olha isso. Pelo menos eu estou na igreja 2 vezes por semana.
Pelo menos eu estou na igreja na quarta-feira, na sexta-feira e no sábado, e em todo e qualquer evento da igreja. Olha essa outra frase: pelo menos eu jejuo 2 vezes por semana. Olha essa outra frase: pelo menos eu participo de um ministério da igreja. Mas eles não. E isso traz para uma pessoa um ponto de contentamento de uma vida espiritual. Isso satisfaz quando você olha para o seu lado e você vê alguém pior do que você, e você usa aquilo como referência, quando na verdade a nossa referência deveria ser alguém que estivesse voando em Deus. E você olhasse e dissesse assim: meu Deus, como eu vou conseguir chegar no lugar daquele irmão? Meu Deus, como eu vou conseguir viver o que ele vive? E acredite, querido, essa é a pior condição que um cristão pode chegar, de realmente achar que está bem, olhando para uma pessoa que está se arrastando, quase caindo, se desviando. Mas acredite, quem vive de aparência usa esse tipo de referência para mantê-la firme na sua caminhada. Como eu disse, eu estou aqui em todos os cultos. Estar aqui em todos os cultos muda a vida de você, muda a sua vida, meu irmão? Não. O que muda a sua vida é o que você faz aqui dentro desse lugar, nesses cultos. Do contrário, você vai entrar de um jeito e corre o risco de ser até pior do que você entrou. Acredite, até pior do que você entrou. Pastor, você está dizendo isso? Como que você pode dizer? Nós estamos diante da presença de Deus. Se você entrou aqui e começou a falar mal de outras pessoas, você já está voltando pior do que você entrou. Se você entrou aqui e ficou observando o que os outros estão vestindo e o que os outros estão fazendo, você já está voltando para a tua casa pior do que você entrou. Desculpa, mas é verdade, irmão. Se você já julgou algumas coisas que algumas pessoas fizeram aqui dentro, você já está voltando pior para a sua casa pior do que você entrou. Então vir na igreja não significa nada, a não ser, e eu também não estou aqui dizendo que você não tem que vir na igreja. Você deve vir na igreja, mas não para vir na igreja. Você deve vir na igreja em busca realmente de se colocar diante de um espelho e olhar para você, para o seu interior, para o seu íntimo, amém? Olhar pela janela, infelizmente, é da minha e da sua natureza. Diga assim: olhar pela janela, infelizmente, é da minha natureza. Olha isso. Eu só fiz, pastor, porque ele... Você já ouviu isso? Eu só fiz, pastor, porque ela... Já ouviu isso? Já guardou isso? Por que você fez isso? Ah, eu cansei, sabe, pastor, eu só fiz porque ele... Por que você fez? Ah, sabe, pastor, eu fiz mesmo, porque ele também faz. Ou o oposto disso também. Por que você não fez? Eu não fiz porque ele não fez. Por que você não ora? Eu não oro porque ele não ora. Você não vai na igreja? Eu não vou porque ele não vai. Ou porque ela não vai. Percebe isso? Olha um exemplo interessante para você guardar o quanto isso faz parte da nossa natureza. E isso está lá atrás, desde a criação. Olha um texto interessante para nós. Gênesis capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 13. Gênesis 3, né, do 9 até o 13. Eu olho no meu relógio, tem relógio na parede lá, né? Amém. Diz assim, ó: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez?
E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante. Deus coloca o homem e a mulher no jardim e diz: olha, dessa árvore vocês não pegam. Todos aqui conhecem essa história. A serpente vai lá e faz o que tem que fazer. E aí eles percebem que eles estão nus. E na viração do dia o Senhor vem até o jardim. O Senhor faz perguntas para Adão, sabendo já toda a história. Mas o Senhor queria ver qual era a intenção ali. E Deus pergunta para ele: Adão, você comeu do fruto? E a resposta de Adão fica clara para nós. Ele vai correndo para a janela. E lá da janela, ele já faz assim, ó: foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a mulher que o Senhor me deu, olha lá. E Deus, não contente com aquilo, ele vai na mulher. E ele chama a Eva e ele faz a mesma pergunta para ela: você comeu? E a Eva, muito das espertas, correu rapidamente para a janela e fez o quê? Eu? Não. Foi a serpente. Não fui eu. Foi a serpente. Você consegue perceber, querido, que isso infelizmente está de alguma forma entranhado em nós. Você vai numa sala de aula, se eu for agora lá na sala do Arnaldo, o Arnaldo está dando aula lá, aleluia. Eu estou aqui orando, intercedendo para as crianças estarem vivas a hora que terminar a aula, todas normais, né, em paz com o Senhor, né? Todas ali. Ou então vou chegar lá, tem criança virando no girai, orando em língua, um negócio doido lá dentro. Vamos ver o que vai rolar, né? Mas glória a Deus, eu fico feliz por vê-lo vivendo algo novo em Deus. Isso é de Deus mesmo, né? E é a mesma coisa de eu chegar lá dentro agora lá e falar assim, ó: vocês estavam gritando aqui dentro dessa sala aqui, ó, e eu estava ouvindo lá da igreja, lá de dentro do templo. Adivinha o que vai acontecer, irmãos? Fomos nós, pastores. Pastor, foi nós. Sou eu, pastor. O Isaac, meu filho. Fui eu, pastor. Fui eu. Foi eu, pai. Pai, sou eu. Não. A primeira coisa que ele vai fazer é assim com o dedinho, ó. Foi o pastor que mandou nós gritar. O pastor Arnaldo que mandou nós gritar. E foi não sei quem, foi não sei o que lá. Porque isso, querido, está entranhado dentro de nós. E pode ter certeza, isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Quando o teu chefe procura você na empresa que você trabalha e te questiona de um erro, o que você responde? Foi eu que errei. Ou você responde: olha, infelizmente a equipe, infelizmente o colega aqui, infelizmente, como que é isso? Ou até dentro de um ministério na igreja, as coisas não foram bem, qual é a sua resposta? Ou dentro da tua casa, no teu casamento mesmo, o teu casamento não está indo bem, como você responde quando o Senhor te pergunta? Ou na relação com os teus pais, com os teus irmãos, o que você responde quando o Senhor te pergunta? Qual é a resposta que você dá? É por causa da minha mulher, é por causa do meu marido, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa do meu irmão, é por causa de tantas coisas. Meu irmão, enquanto você não for diante do espelho, você sempre vai estar na janela. Sempre. E é muito mais prazeroso estar diante da janela, porque a janela não te acusa, porque a janela não te confronta. Mas nós precisamos sair da janela, meu irmão, e voltarmos para o espelho. Se você não quer viver de aparências, você precisa deixar essa bendita janela e voltar-se para o espelho, porque esse é o caminho, amém? Olha isso. A minha vida não muda por causa do meu pastor. A minha vida não vai para frente por causa do meu pastor. Se o meu pastor cuidasse de mim de verdade, a minha vida mudava. Se o meu pastor, ele é ausente, mas se ele tivesse tempo para mim, aí a minha vida mudava de verdade.
Aí você ia ver, mas por causa da ausência do meu pastor, as coisas não melhoram. O meu casamento não rompe, minha vida profissional não rompe, nada da minha vida rompe. Como se o pastor fosse a solução para os problemas. Como se o pastor resolvesse. E acredite, ele recebe bastante crédito por tanta coisa, meu irmão. E tem hora que ele nem sabe. Tem hora que ele não faz nem ideia. Mas deixa eu chamar a sua atenção nessa noite para algo muito importante. Meu irmão, enquanto você não estiver olhando pela janela, a sua vida nunca vai mudar. A sua vida nunca vai ter evolução. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Se você quiser continuar na janela, continue. Se você quiser continuar colocando a culpa nos outros, continue. É uma escolha sua. Tiago está dizendo, você está se enganando. E nós vamos ainda falar sobre isso. Você está se enganando, mas se você está feliz e satisfeito por isso, por colocar a culpa no mundo das coisas que não acontecem na sua vida, está tudo bem. Mas nessa noite eu tenho que te falar a verdade, porque é a verdade que te liberta. Acredite, se você não sair da janela, a sua vida não terá evolução. Ela nunca terá mudanças verdadeiras. É por isso que nós vemos tantos cristãos na igreja que não vivem coisas novas, que não vivem o sobrenatural de Deus, porque eles estão sempre apontando para os outros, mas nunca olhando para eles mesmos. Na verdade, se você não sair da janela, nunca haverá uma conversão verdadeira na sua vida. Ouça, porque isso é sério. Agora eu já não estou falando de coisas simples, eu estou falando de salvação, eu estou falando de conversão. E conversão, meu irmão, tem a ver com convergir. Convergir é mudar de direção, é mudar de caminho, é mudar. É alguém que estava na janela, e quando você vai falar com ele, ele nunca mais está na janela. A hora que você fala, mas você nem... Não, eu estava junto, é minha equipe, e eu estava com eles, e nós erramos, eu fiz parte disso, eu também assumo essa responsabilidade, ela é minha. Isso tem a ver com convergir, com mudar a direção na nossa vida. E se você continuar na janela, meu irmão, não há conversão. Não há conversão. Não há mudança, não há evolução. E por que não tem essa evolução? Porque enquanto eu estiver na janela, eu não preciso evoluir, e sim os outros. O meu casamento ele vai ser bom quando a Rose mudar. Quando a Rose mudar, o meu casamento vai ser bom. Agora, se ela não mudar, acabou o meu casamento por causa da Rose. Você entende isso? O meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é aquilo lá. E nós estamos vivendo tudo isso por causa do meu filho. Não, teu filho é uma vítima. Porque talvez você abandonou teu filho, não educou, não ensinou, não instruiu, não amou como deveria. E hoje ele é só um fruto de um abandono de um pai e de uma mãe. É uma consequência. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meu irmão. Então sempre os outros precisam mudar. Eu não. Lá no ministério da igreja, aqueles irmãos, misericórdia. É como se ele fosse perfeito. Mas será que é mesmo? Agora escute aí. A culpa é do governo. No nosso país o governo é ladrão. No nosso país o governo é corrupto, o governo rouba. Mas quando você sai 5 minutos adiantado do teu serviço, você também não está roubando? Quando você pega alguma coisa na empresa que você trabalha sem a ordem do seu patrão, você também não está roubando? Quando alguém te dá um troco errado no supermercado e você embolsa aquilo, você também não está roubando? Eu estou falando de coisas pequenas, mas a culpa é do governo. É só do governo. Não é do governo só. Eu preciso olhar para a minha vida, para o meu caráter, para a minha integridade, como eu tenho vivido isso.
Meu irmão, às vezes nós roubamos Deus nos nossos dízimos e ofertas. Acredite. Às vezes nós roubamos Deus no nosso dízimo e na nossa oferta. Mas a culpa é do governo. Acredite, querido. Vai mudar o governo e vai ser bom para o país. Eu não tenho dúvida disso. E eu também não estou apoiando o governo que nós temos no nosso país. Mas o governo não tem a ver com a minha vida. A culpa é do pastor. A culpa é da igreja. A culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa. A culpa é dos meus filhos. A culpa é dos meus pais. A culpa é do meu irmão. A culpa é do meu emprego. A culpa é do meu patrão. A culpa é do meu funcionário. A culpa é do meu bairro. A culpa é da minha cidade. A culpa é do meu colega de trabalho. Ou seja, ninguém presta. Todos são cheios de defeitos, menos eu. Eu não. Eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Alguém que julga, alguém que tem esse posicionamento, ele se vê como superior aos outros. Ele se vê como melhor que os outros. E esse é o grande desafio, querido. Sabe por que é o grande desafio? Porque quando você vai diante do espelho, acredite, você vai ter uma decepção tão grande. Porque a hora que você começa a ler as escrituras sagradas, é um tapa na cara, atrás do outro. Porque a Bíblia é Jesus. Em João 1:1, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. As escrituras é o próprio Cristo. E quando você lê a Bíblia, é Jesus falando com você. E tem horas que você lê a Bíblia como espelho de verdade, e você fica até torto, irmão. Porque você começa a ler na Bíblia como fariseu. Agora eu vou ler a palavra, aleluia. Aqui está tudo em ordem. Você dá até uma pensada ali e fala, não, estou dando dízimo, estou isso, estou fazendo aquilo. Trabalho direitinho, não roubo meu patrão. É tudo maravilhoso, né? Está tudo certo, está tudo em ordem aqui. Aí você abre a Bíblia, né? Eu mandei uma pessoa meditar nesse texto de Tiago, né? Na verdade eu mandei não, eu estava orando e Deus falou comigo, pede para meditar nesse texto, né? Mas não pede para parar não, é para meditar nos capítulos, acabou, volta de novo, acabou, volta de novo, acabou, volta de novo. E o que eu ouvi é o seguinte, pastor, você está de brincadeira comigo, pastor. Quer acabar com a minha vida, pastor. É só lapada de tudo quanto é lado. Eu falei, Quando você se coloca diante do espelho, eu nem falei da língua aqui, né? Nem entrei nesse assunto, né? Imagina quando Tiago entra na língua lá, né? Vamos deixar isso para um outro dia, amém? Glória a Deus. Mas a verdade é essa. O fato de nós nos acharmos bons, ou porque nós não cometemos determinadas coisas que antes nós cometíamos, hoje nós já não temos mais, né? Nós temos até o direito de ir à janela e colocar, apontar para os outros, amém? E talvez nesse momento aqui, você se encontre exatamente o que o apóstolo Tiago fala no versículo 23 e 24, volta para nós lá, 23 e 24. Isso, ele diz assim, ó, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Escute, talvez você agora esteja diante de um espelho. Talvez o que você está ouvindo aqui está te confrontando. Talvez você chegou aqui nessa noite totalmente na aparência, brigado, cheio de problemas, de discussões em casa. Talvez durante o dia você se desentendeu com pessoas, maltratou pessoas. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe como você chegou aqui. Talvez falou um monte de palavrão, murmurou, reclamou, mas está aqui levantando a mão e dando glória a Deus. E quando nós nos colocamos diante da palavra ou diante do espelho, nós passamos a enxergar algo. E eu queria que vocês colocassem essa imagem para mim, por favor. Eu separei uma imagem aqui.
Apaga essa luz para mim, Vanderlei, por favor. Quando nós estamos diante do espelho, é mais ou menos assim que nós conseguimos nos enxergar. Você percebe dentro do coração ali, dentro do peito, como está cheio de pecado, de sujeira, os olhos, o rosto, uma aparência horrível. E é assim que eu e você nos enxergamos quando nós estamos diante do espelho. Acredite nisso. E você sabe do que eu estou falando. Você se lembra de coisas que você disse, de coisas que você fez, de acusações, de roubos, de posicionamentos, e é assim que nós nos sentimos. O espelho é para isso, para que você possa se enxergar de verdade e se arrepender, meu irmão. Esse é o propósito. Tem que haver um arrependimento genuíno nas nossas vidas. Mas infelizmente isso não para aqui, porque Tiago, ele fala claramente, ele fala, um homem que olha a sua face no espelho. O problema está no versículo 24, porque ele diz assim, ó, e depois de olhar para si mesmo, ele sai, e logo ele esquece a sua aparência. Agora coloca outra imagem, olha lá, olha lá. É isso que acontece comigo e com você. E ouça, mesmo antes de você sair daquela porta de vidro, nem chegou na porta de vidro, você se esqueceu da imagem anterior, e você já está olhando para a sua imagem novamente. Esse é o nosso grande desafio, querido. O grande problema é esse. Infelizmente as pessoas se esquecem muito rapidamente do que elas fazem e da vida que elas levam, e é por isso que elas vivem de aparência. Você encontra uma pessoa e você pergunta para ela, você está bem? Ela diz para você, eu estou bem. Mas você está bem mesmo? Eu estou bem. Não, eu vou perguntar, você está bem mesmo? Pastor, eu não aguento mais, eu vou me matar. Mas você não estava dizendo que estava bem? É aparência. É aparência, querido. Sabe, eu não vejo pessoas saindo de dentro da igreja depois de um culto em crise. Você sabe o que é um cristão sair da igreja em crise? Pode acender, Vanderlei. Eu não vejo pessoas encostadas no canto da igreja, aonde ninguém nem consegue chegar perto, porque ela está ali entre ela e uma guerra com Deus, porque ela quer mudança, ela quer transformação na vida dela. Não, acabou o culto, ela sai cumprimentando todo mundo e dando glória a Deus, e é uma piadinha daqui, uma piadinha dali, um café dali, um chá dali, uma brincadeira de lá, e quando ela vê, ela já nem lembra mais do que o pastor pregou na noite. É isso que Tiago está dizendo aqui. O espelho já foi embora, e se bobear ali fora, ele já voltou para a janela. E o culto hoje foi uma bênção? Não, não foi. O pessoal do louvor gritou demais lá no louvor hoje. Ixi, tocaram demais, muita música, meu Deus. Esse negócio do pastor mandar apagar a luz também, misericórdia. Você voltou para onde, meu irmão? Eu estou falando com você nessa noite. O espelho é para isso, querido. O espelho é para te confrontar. O espelho é para você sair daqui desse lugar em crise, tomando uma decisão na sua vida. Hoje a minha vida muda, hoje o meu casamento muda, hoje a minha família muda, hoje a minha história muda, hoje tudo muda, porque eu estou errado. Não é minha esposa que está errada, não é meu filho que está errado, não é meu pai, não é minha mãe, sou eu que estou errado. E hoje muda. E pode ter certeza, meu irmão, se você for diante do espelho, é isso que você vai ver, é isso que você vai encontrar. E é por isso que eu e você temos tanta dificuldade de ler a Bíblia, porque ela é o espelho, e você não quer olhar para o espelho. Passa na frente da adega, os caras enchendo a lata, tudo doido, chapado. Aí que bando de demoniado, vai tudo para o inferno, a desgraça, a raça ruim. Isso.
Aí chega em casa, manda um prato de 3 quilos de comida. Qual que é a diferença? Glutonaria é o que, meu irmão? Comer demais é o que, meu irmão? Qual que é a diferença? Olha que bando de pecador do inferno. Entrou no carro, já começa a falar mal dos irmãos da igreja. Isso é o que, meu irmão? Pare. Enquanto você não for para frente do espelho. Como eu gostaria de ver crente, mas crente de verdade, aonde alguém chegasse e falasse: você viu tal coisa? Meu irmão, me perdoa, mas eu não quero falar mal de ninguém não. Se você quer falar, você procura outro para falar. Ai, como eu gostaria de ver uns crentes assim. Mas quando você dá umas pedradas dessa, nego chora. Nossa, que irmão ignorante. Nem vou mais nessa igreja, porque aquele irmão, mas tem que ter mesmo, irmão. O cara quer pecar e quer levar você de arrastado junto, e você vai, para não ficar mal ainda. É verdade mesmo, né? Meu irmão, toma vergonha. Diga: querido, você quer pecar? Vamos chamar ele aqui então. Meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que falar mal de você com você presente. Então vem aqui na conversa aqui, senta aqui. Nós vamos falar mal de você na sua frente. Quem tem coragem de fazer isso aí? Mas acabou, a panelinha já começa e pau. Isso tudo é aparência, querido. E enquanto essas coisas não mudarem na nossa vida, nós vamos continuar vivendo de aparência. Sempre o defeito vai estar nos outros e nunca em nós. Porque eu sou santo, o resto é pecador. E um santo não conversa com um pecador. Não é verdade? Mas eu te garanto que o dia que você abrir as Escrituras e usá-la como espelho, meu irmão, você vai voltar para uma realidade bem diferente dessa. E eu tenho certeza que você vai parar para você conversar com os pecadores. Eu tenho certeza que você vai parar de julgar os outros, porque de fato você vai ver quem você realmente é. E eu da mesma forma, porque eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te dizer que é muito importante que você use a Bíblia como espelho e não como janela. Pare de ficar apontando os outros. Pare. O apóstolo Tiago, ele nos ensina algo muito importante: como sair desse lugar, como eu consigo vencer esse bendito lugar que eu me encontro. E ele deixa claro no versículo 22, a instrução dele está no versículo 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Você quer sair desse lugar? Seja praticante da palavra, meu irmão. Seja praticante da palavra. Qual é o conselho que você me dá nessa noite, pastor? O conselho que eu te dou é o mesmo do apóstolo Tiago: seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. O problema é que nós temos muito ouvinte, mas poucos praticantes. Pare de se enganar, achando que você é um grande cristão. Pare. Jesus deixa isso claro. Ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas considere os outros superiores a você mesmo. Jesus fazia isso. Se Jesus fazia isso, eu e você temos que fazer o mesmo. E esse é o nosso grande desafio. Pare de ficar buscando por referência aqueles que estão piores do que você. Pare de ficar olhando para a igreja e buscando essas referências dentro da igreja. Bom, cheguei aqui na igreja, irmão fulano de tal, esse aí não faz nada, fica sentado na igreja. Aquele ali também não faz nada, fica sentado. Esse aqui também não faz nada, fica sentado na igreja. Aquele lá também fica sentado, aquele sentado. Esse aí faz alguma coisinha de vez em quando, aquele lá também não faz nada. Cara, aqui eu tô, aqui eu já consigo orar igual o fariseu. Deus! Ei! Mas quando você entrar aqui dentro e você olhar para essas pessoas todas que estão aqui,
e você entender que cada uma delas é escolhida, separada e amada pelo Senhor, que Deus tem um plano e um projeto na vida de cada uma delas. Você tem noção que você pode estar sentado do lado de um dos maiores missionários desse mundo? Você tem noção disso, que você pode estar sentado do lado de um pastor de multidões, de uma pastora de multidões, de um homem, de uma mulher? Você tem noção que você pode estar sentado do lado de um morável, como aqueles 2 jovens que se venderam como escravos para mudar a história da igreja? Você pode estar sentado do lado dele. Ele ainda não sabe disso, e é por isso que ele não se moveu ainda. Sabe, meu irmão, eu publiquei hoje no meu status sobre a Rose, né? E eu coloquei: há um tempo atrás, uma linda garotinha me apresentou o meu maior amigo, que é Jesus, né? Foi mais ou menos isso, né? Foi, né? Naquele momento eu acho que ela não imaginava que nada disso ia acontecer, mas o fato dela ter me apresentado a Jesus me trouxe até aqui hoje. Uma oportunidade que eu precisei, e através da vida da Rose, você vai ver esse nome, Comunidade Cristã Primeira Aliança, em muitos lugares que você nunca imaginou que você ia ver. Pode ter certeza do que eu estou te falando, irmão. Pode ter certeza do que eu estou te falando. E é isso que eu quero que você entenda. Saia da janela, vá para o espelho. Só existe uma forma de você vencer as aparências, é praticando o que a palavra te pede. A verdadeira transformação que você está procurando não está na janela, e sim no espelho. O casamento maravilhoso que você está buscando, o relacionamento maravilhoso que você está buscando, ele não está na janela, ele está no espelho. A carreira, o emprego, o ambiente de trabalho gostoso, não está na janela, está no espelho, querido. A verdadeira felicidade ou realização que você procura não está na janela, e sim no espelho. E sim no espelho. Se eu tivesse que dar um conselho para você, como um pai que ama incondicionalmente um filho, o meu conselho para você nessa noite é: nunca mais use a palavra como janela na sua vida. Nunca mais faça isso. Nunca. Mude isso na sua vida. Mude isso na sua vida. Olha que lindo isso. Vamos encerrar com esse texto de Salmos. Pessoal do louvor, pode vir para cá. Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Texto que você tanto conhece. Olha isso, querido. Eu gosto de ler esse texto porque ele tem palavras que são saborosas, prazerosas, né? São palpáveis. Como é feliz. Em algumas versões ele diz: bem-aventurado, né? Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Olha esse versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Meu irmão, se você está praticando esse versículo 2 do Salmo 1, e isso não está mudando a sua vida, é porque você está usando a Bíblia como janela e não como espelho. Agora, se você usar esse versículo, praticando ele, usando a Bíblia como espelho, em pouco tempo, nós vamos olhar para você e dizer: quem és tu?
De onde você vem? Nunca te vi e nem te conheci. Porque quando você medita e pratica o que a palavra do Senhor te pede, a sua vida vai sendo transformada, a sua família vai sendo transformada, o seu casamento vai sendo transformado, tudo ao seu redor, o seu trabalho é o melhor, seus relacionamentos são os melhores. Quando alguém pergunta para você: e a sua esposa? Minha esposa é uma bênção. E o seu marido? Meu marido é uma bênção. E os seus filhos? Meus filhos são uma bênção. E se na minha casa tem algum problema, o problema tem nome. Lá na minha pelo menos tem. Chama Rogério. Rogério. Hein? Rogério, esse é o nome dele. Difícil, irmãos. Tem hora que é pesado. Né? E ainda tem uns irmãos para ajudar aí, patrocinando algumas coisas que me deixa mais com problema ainda, né? Bênção de Deus. Esses dias atrás um irmão chega em casa com um aquário. Eu vim trazer para você, pastor. Eu vim trazer para você, pastor. Eu falei: nem vai em casa. Nem vai em casa. Não, pastor, mas aqui a gente te ama. Isso, vai lá, né? Isso. Irmão, você não faz ideia, irmão. Tira peixe, põe peixe. Tira água, pega água, vira peixe. É pH de água, é não sei o que de água, é não sei o que lá do peixe. O peixe está nadando, não está nadando, está indo ou não está indo. Falei para ele ontem, falei: eu vou mandar o boleto para você, campeão, para você resolver essa parada aí. E eu já sabia. Não vai acontecer nada disso. Irmão, você não está entendendo, irmão. Aí sentado ali, mas eu acho que esse aqui não está passando para lá, esse aqui não está voltando para cá. Falei: Rose, vamos fazer uns peixinhos fritos aí, Rose, que nós já resolve isso aí já, 2 minutos. Está resolvida a parada, né? Glória a Deus. A verdade, o problema é esse. Lá em casa é o Rogério, ele tem nome. Se você chamar o Isaac aqui agora e falar para ele: ô Isaac, qual que é o problema da sua casa? Ele vai falar, meu pai. Ele vai falar isso aí. O problema lá é esse cara aí, ó. Isso aí é um problema, né? Escute o que eu estou dizendo para você. Saia da janela. Vá para o espelho. E eu te garanto que as coisas vão mudar na sua vida. Em todas as áreas, meu irmão. Pare de viver de aparência. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Aliás, nesse lugar, se houvesse o Santo dos Santos, ele não estaria aqui conosco. Aqui é um hospital de doentes, e nós estamos aqui em obras. Todos os dias o Senhor está fazendo obras nas nossas vidas, para que cada dia nós possamos nos parecer mais com Ele. Mas nós estamos em obra. Não pense que eu que estou aqui falando para você sou perfeito. Não, eu estou em obra, meu irmão. Eu estou em obra. E eu peço ao Senhor cada dia mais que Ele faça mesmo, para que eu consiga me parecer cada vez mais com Ele. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Nós gostaríamos de ministrar uma canção para você. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e ouvisse essa canção. E fizesse dessa canção uma oração, sabe? Pode apagar a luz. Isso. Com os teus olhos fechados, ouça essa canção e faça dela uma oração. Faça mesmo, querido, faça mesmo. Eu sei que você está diante do espelho, e eu sei que você está vendo aquela imagem horrorosa. Mas nessa noite Jesus está aqui dizendo para você que Ele quer mudar tudo isso. Basta você se arrepender e você chamá-lo pelo nome.